O consórcio é a melhor opção de investimento para você. De forma planejada, você pode realizar seu sonho com o Consórcio Nacional Gazin. É hora de investir na casa própria, na viagem inesquecível, no carrão novo, na moto nova, na festa de casamento épica, naquele barco para seus momentos de lazer, naquela cirurgia plástica ou até em energia solar para sua residência ou empresa. Consórcio Gazin. Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda. A Velutex é uma fábrica de tintas e revestimentos que acredita e investe em Mato Grosso do Sul, acreditando que a cor transforma a vida das pessoas e investindo em tecnologia para superar as suas expectativas. Por isso, fabrica produtos que atendem aos mais rígidos padrões internacionais, com a maior produtividade. Garante que a cor que você quer na sua casa esteja sempre disponível. Uma infinidade de cores e tipos que se encaixam em cada ambiente. Ao comprar produtos com essa marca, você está adquirindo o que há de melhor no mercado de tintas. Em todo o Mato Grosso do Sul, você encontra a Velutex. Você encontra a certeza de qualidade. Escolha a Velutex, forte como Mato Grosso do Sul e grande como você. Velutex, tintas e revestimentos, padrão internacional com DNA sul-matogrossense. No mundo do esporte, cada movimento importa. Cada passo, cada salto, cada momento é crucial. É por isso que você precisa de um especialista em medicina esportiva que entenda o seu mundo. Não deixe uma lesão atrapalhar o seu jogo. Agende uma consulta hoje mesmo. Dr. Rodrigo Miziara, especialista em medicina esportiva e cirurgia de joelho. WhatsApp, 67 998 15 6104. Ou acesse o site www.rodrigomiziara.com.br. Olá, gente! Estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast No Ar com Michele Bruning. E hoje eu tô aqui com uma parceiraça, minha co-host Daiane, né? Já foi entrevistada aqui também. Pô, caça lá, vai lá aí nos vídeos anteriores que vocês vão achar uma super entrevista com essa guerreira da tecnologia maravilhosa. Primeiramente, hoje eu quero agradecer a minha parceiraça, a Fernanda Morim Hair Salon, que é com muito carinho que faz toda a minha make, meu cabelo, cuida de mim, da minha pele, cuida de tudo, gente. Ela é fantástica, então corre lá no salão dela, masculino, feminino, com direito a promoções, tudo que cabe dentro do nosso orçamento. Uma pessoa fantástica, maravilhosa, que trata você como uma princesa. E um princeso, um príncipezinho, né? Então, corre lá, gente. Olha, hoje a gente tá com um super convidado aqui hoje a gente vai aprender, né, Dai? Sim, com certeza. Hoje é um tema, assim, que eu não tenho domínio nenhum, gente. Hoje eu sou aluna aqui. Somos, né? Somos. Aí, ó. Hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre segurança financeira das atividades rurais, sobre o enfoque de direito ambiental. E o nosso querido que vai estar aqui, ele é advogado, especialista em direito ambiental, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, ele também é membro do consultivo da Comissão Nacional de Meio Ambiente, mas além de ser especialista em direito ambiental, ele também atua em outras áreas, é um super profissional. Nós estamos aqui com Arlindo Muniz. Arlindo Muniz, tudo bom, doutor? Agora, primeiramente gostaria de agradecer o espaço, né, e a gentileza de vocês duas, por me recepcionar tão bem aqui, um espaço maravilhoso. Espero que eu possa contribuir aqui com o seu público. Acredito que você vai enriquecer grandiosamente os nossos conhecimentos
aqui nessa tarde. Que bom. Há quanto tempo que você está mergulhado, nadando aí nessa praia de direito ambiental, doutor Arlindo? Aproximadamente uns 20 anos, porque eu venho da área técnica, né? Então eu conhecia a indústria por dentro, né? Na parte de tecnologia de redução de poluentes. E nesse meio de tempo eu fiz direito e verifiquei que era um nicho importante, que tinha um espaço muito grande dentro do direito lato sensu, né? Então, eram poucos os especialistas, as áreas, como ela interliga muito a interface técnica com a parte jurídica, né? Ela tem um nível de complexidade muito maior. Então, o juiz ele já tem uma dificuldade de compreensão da matéria técnica. Então, a gente transforma ali o tecnicismo em juridiquês para viabilizar a compreensão do magistrado. Na realidade, é uma área que na faculdade a gente não mergulha tão aprofundadamente, né? Ela é muito limitada na faculdade, mesmo nas especializações, tanto estrito sensu como lato sensu, elas não esgotam a temática na medida em que a interface técnica é o que subsidia a parte jurídica, né? Então, se você não faz um trabalho estratégico, técnico, preventivo, a chance de êxito sua no judicial, ela é muito diminuída, né? Então, é importante que você tenha ali uma equipe técnica ali que lhe auxilie, né? Que lhe dê suporte e que lhe ouça. Porque o que a gente observa muito, eu corrijo muito parecer técnico, né? Porque eles trazem informações com substância, sabe? Mas assim, completamente desnecessárias para o processo. Então, pode falar. Então, técnico com direito, né? Então, o que é advocacia ambiental, doutora Arlindo? Estratégia. E como é advogar na área ambiental? É muito desafiador, né? Porque você geralmente está se deparando ali com bens substanciais, né? Os meus clientes, o grande diferencial é o preventivo, né? O cliente tem que antever o dano. Ele não pode esperar acontecer o dano para procurar o advogado. Ele tem que procurar o advogado antes do dano. Então, as legislações ambientais, elas são muito restritivas, né? E muitas das vezes, os encargos para que você mantenha uma atividade produtiva com rigores técnicos ambientais, você impõe um custo à atividade que, de fato, ele não te traz um retorno imediato econômico, né? Então, você pega uma indústria frigorífica, por exemplo, ele tem um sistema de tratamento super complexo de efluentes, né? Então, todo o despojo que sai da indústria, ele vai para um sistema de tratamento de razoável complexidade, né? E esse tratamento, ele não gera nenhuma divisa para o fator econômico da empresa. Acontece o seguinte: se você não faz aquilo de forma adequada, um embargo da indústria custa muito caro. Entendeu? Então, assim, e por vezes o empresário ele tenta reduzir os custos com a prevenção, e quando surge o embargo, a inviabilidade econômica da empresa pode chegar a uma quebra. Né? Então, assim, para desembargar uma empresa, uma indústria frigorífica que tem volume de gado diário, né, clientes diários, que você pode perder mercado por conta de uma má gestão do sistema de tratamento, né, é uma inconsequência, né? Então, o setor, isso vem mudando muito, né? Até 2012, por aí, né, antes da lei de resíduos sólidos, era meio que eles eram muito lenientes com a questão de gestão de resíduos, né? Posterior à lei foi enrijecendo e os órgãos ambientais foram se qualificando e a fiscalização passou a ser mais efetiva. Então, hoje não tem como mais um empresário industrial permitir uma gestão inadequada dos seus resíduos por diversos fatores. Eu vejo primeiro a questão do embargo, né?
né, que é a paralisação da atividade. E aí as penalidades são gravíssimas, porque você para a atividade, você é compelido a continuar pagando seus funcionários. Sim. Né? Você não pode demiti-los. Né? Sim. E assim, chega a um estado de coisas que você quebra a empresa. Então o preventivo é fundamental. Mas hoje eles estão entendendo a necessidade desse preventivo e até mesmo os agricultores, vamos colocar. Então, na agricultura, a gente tem obtido aí, visualizado, uma migração da pecuária para a agricultura. Perfeito. Né? E essa migração, ela é um problema. Né? Por quê? Porque a agricultura ela não é para amador, ela é para profissional. Tá? Então, quando o pecuarista muda para a agricultura sem estrutura técnica, ele causa dano. Tá? Foi o caso do Michel Teló? Eu não analisei o caso dele de forma específica, certo? Mas assim, qual que é a regra? A utilização de equipamentos, implementos agrícolas, voltados à pecuária e adaptados para a agricultura. Isso não dá certo. Tá? Por quê? Você tem, além do seu custo de produção subir, que isso é um fator econômico, você tem um descuido, né? Porque os equipamentos que são para a agricultura de alta tecnologia, eles vêm com sensores de precisão, não há derramamento de defensivo, a captação de água ela vem lá com pH X, então a água ela não vai jogar um mangote dentro do rio para captar a água, o mangote pode chegar lá, está contaminado com defensivo, tem mortandade de peixe, entendeu? Então a agricultura tecnológica, a agricultura profissional, ela não permite esse tipo de falha. Então você tem local de abastecimento, com caixa de proteção, o defensivo não vai de jeito nenhum para o solo. Então assim, uma série de tecnologias protetivas que são implantadas na agricultura de precisão, na agricultura profissional. Quando o pecuarista migra para a agricultura sem implementação dessas tecnologias, esse sim é passivo de dano. E aí é que vem como é que eu vou dizer, uma inconsequência nessa migração sem planejamento. Por quê? Porque uma autuação ambiental, ela gera, primeiro, um embargo da propriedade. Então você não emite nota, não sai gado, não sai grão, não sai nada de lá. Segundo, um embargo financeiro. Os bancos hoje já estão interligados com os órgãos ambientais, eles não te falam por que não vai ser liberado o crédito, mas o crédito ele nega o crédito. Tá? E isso é uma tendência internacional e que ela vem se afunilando, porque hoje já estão implementados dentro do sistema financeiro que o agente autorizador, o gerente que autoriza o crédito, o CPF dele está vinculado já àquela autorização de crédito. Então, a chance dele negar um crédito com tendência ambiental é muito grande. Tá? Então, por quê? Porque o crédito que é liberado, geralmente eles são vinculados a fundos privados. E os fundos privados têm regras de compliance ambiental muito rígidas. Então, se o agente da ponta, né, o gerente da agência, libera um crédito derivado de um fundo privado que tem compliance ambiental, não vai sair. Entendeu? Então, ele se responsabiliza pessoalmente pelo aquele crédito, então ele não vai fazer. Até mesmo porque ele que está lá na ponta, ele que conhece. Entendeu? Então, não há mais espaço para essa ingerência em matéria ambiental. Então, eu não vejo aí muito espaço para isso. E assim, as multas são altíssimas, uma gestão inadequada ambiental de uma propriedade rural, por exemplo, você coloca em risco o patrimônio. Isso que eu queria falar contigo, até para a gente colocar de uma forma bem didática, né? Então, é um monstro de soluções para o monstro de problemas. Quando eu falo monstro, porque a gente não tem a figura do que pode ou não pode acontecer com as alterações e as implementações de tecnologias também. É um universo que acho que vai expandir tanto que a gente fala, você está falando tanta configuração técnica dentro da sua fala de um jurista que impressiona, mas
Colocando de maneira didática, como seria essa consultoria, como seria esse serviço da advocacia, porque é um nicho de mercado inexplorado. Como que o advogado se posicionando ao empresário, ou ao agricultor, ou ao setor do agronegócio, para falar para ele que essa prevenção não é necessária? Bom, o meu cliente me liga. Mas eu digo, Arlindo, porque meu cliente, ele precisa olha, saber a dor dele. Como que ele vai, como que você fala? O que um advogado de direito ambiental faz por esse cliente? Ele tem uma propriedade rural e falou assim, eu quero abrir, que é uma terminologia que eles usam, que é a supressão vegetal, eu quero abrir 1000 hectares. Como eu faço? Isso. Eu falei, onde é? Tá? Então a gente vai checar o CAR dele para verificar se o CAR está regular. Hoje, as imagens de satélite hoje que estão disponíveis para os órgãos ambientais, até 2017, 2016, você não diferenciava um cachorro de um camelo. Hoje, ela sabe a cor do seu sapato que você está na fazenda. Certo? Então, assim, esquece esse negócio de que ninguém vai ver. Certo? Ninguém veio aqui na propriedade. Não vai vir. Né? Hoje é todo monitoramento remoto. A autuação já vai chegar na autuação que vai passar o satélite. Hoje, amanhã ele vai passar. Houve uma supressão de vegetal de 10 metros, ele já vai gerar autuação automática. Vai mandar para o seu e-mail cadastrado. Vai ficar com 10 dias para você impugnar e já vai implantar a autuação. E já vai inserir você no cadinho. Então, assim... Não, mas é isso que eu falo. Quanto é importante a pessoa ter a dimensão do que é. Ela vai receber, ela não está nem esperando. Não vai dar, não vem ninguém aqui, ninguém vai vir. Não vai vir ninguém na sua propriedade. Não vai ter essa fiscalização. A fiscalização ela vai ser remota. Certo? E assim, então os meus clientes falam assim, olha, eu quero abrir 1000 hectares. Falo, beleza, vamos olhar o seu CAR, como é que está, se está regular. Primeiro a gente faz a análise por satélite, verifica lá as condições de supressão vegetal, se é possível, não é possível, qual o volume de material lenhoso que vai gerar aquilo lá, e aí faz seu requerimento. Então, não se coloca R$1 na propriedade, né, no implemento, enquanto não sai a licença. Certo? Não adianta acelerar. E assim, qual que é o grande gargalo? São os projetos com alguma deficiência. Então, a capacidade do técnico, né, é muito importante. Né? Porque as devolutivas, as negativas, são o que atravancam o processo. São as pendências que atravancam o processo. Então, assim, fazer uma análise jurídica, um pedido adequado no órgão administrativo é o que gera a celeridade. Tá? E a supervisão desse técnico pelo advogado, ela é de suma importância. Né? Porque ele vai trazer ali elementos técnicos, né? Qual que é o tipo de vegetação, qual é a quantidade, volume de material lenhoso, tá? Todas as questões técnicas que você apresentar. Só que algumas terminou, eu vou dar um exemplo, não é a questão da supressão vegetal, mas eu tinha uma indústria que chegou um parecer técnico lá pra gente, com pedido de licença e tal, e era uma indústria do ramo, tinha alguns componentes químicos que tinham dentro do processo. Tá? Aí chegou o técnico e disse, olha, então, no relatório, o componente químico tal, ele é altamente cancerígeno, não sei o que, pode ser utilizado. Eu chamei o técnico, vem cá, usa esse produto aqui dentro do processo? Não, a gente não usa mais, mas ele pode ser utilizado. Eu falei, então você está colocando essa informação aqui por aqui. Entendeu? Sim. Então, às vezes uma tentativa de demonstrar um conhecimento muito amplo da matéria, ele pode municiar uma negativa dos órgãos ambientais, porque, assim bem, os órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente, que são as secretarias municipais, estaduais e federais do meio ambiente, eles têm um controlador externo que é o Ministério Público. Você tem ideia, tanto o município quanto o Estado, até, não sei como é que está hoje, mas até muito pouco tinha um funcionário somente para responder o ofício do Ministério Público. Então, o servidor, se chegar um ofício para mim, que sou advogado, olha, eu preciso da informação tal, sob pena de responder por crime, e aquele temor reverencial que ele tem de uma autoridade pública, do Ministério Público, para mim, eu não vou esquentar muito a cabeça. Sim. Agora, para um biólogo, vai ser preso.
Entendeu? Ele Fica acha que ele vai ser apavorado. preso. Então o que ele vai fazer? Ele vai negar a sua licença. Tá? Se ela não estiver suficientemente segura para ele assinar, ele vai negar. E aí que entra o judiciário. Tá? Por quê? Porque nessas negativas mal fundamentadas é que você vai ter que se socorrer da autoridade judiciária, né, para fazer dar uma segurança para o técnico, de que ele pode se liberar aquela licença. Então, assim, é o último socorro, tá? Porque o judiciário não tem dado primeiro, o volume, a demora, perece o direito ambiental, que muitas vezes é latente. A gente tem um exemplo aqui no estado importante, o rio Taquari. Ele é um rio que começa no Planalto e ele desce turbilhonando até a planície. Então, houve um desmate no Planalto, então os sedimentos que estavam no Planalto turbilhonaram na água e foram carregando até a planície para chegar no Rio Paraguai. Então, quando eles chegavam na bacia pantaneira, aquela areia descia. Né? O que os pantaneiros faziam? Eles dragavam o leito do rio e tamponavam onde o rio procurava um caminho preferencial. Pois bem, veio uma ação, olha, é ilegal vocês colocarem essas dragas para dragar o leito do rio. Né? E mandou lá bloquear as dragas. Bloqueou as dragas, o que aconteceu? Os arrombados estouraram, inundou milhares de hectares no Pantanal, né? Uma tragédia ambiental. Uma tragédia mesmo. E aí vem o laudo, se não me engano até da Embrapa Pantanal, dizendo, olha, a dragagem era necessária. O tamponamento era necessário para você criar um caminho natural, porque esse sedimento não é natural. Ele vem por conta de um dano ambiental lá de cima, da cabeceira. Né? Então, e agora está aí, alguém vai ter que indenizar. Sim. Né? É um erro judiciário. Né? Então, o judiciário não se presta às melhores soluções em matéria ambiental. Por isso que o administrativo, o executor da política, né, isso foi pensado na Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, ele foi pensado justamente dessa forma, que aquele, o que está mais próximo tem mais capacidade de enxergar a necessidade de prevenção, de proteção do ambiente. Então, por isso, os órgãos executores da política são o município, o Estado e a União. Aqui, Campo Grande não tem uma vara especializada de direito ambiental? Tem. Ela tem uma vara de direitos difusos, certo? Que engloba o direito ambiental. Mas não especificamente só? Não, nós não temos ainda uma vara especializada. Porque seria... Eu Olha, acho assim... As varas especializadas, elas têm algumas vantagens e algumas desvantagens. A grande vantagem é que você tem um magistrado com um elevado conhecimento. Sim, até técnico. Começa. Certo. Mas, por outro lado, você pode ter um vício de lado, entendeu? Então ele é mais protecionista ou ele é menos protecionista e isso dá uma tendência, né, à política ambiental, que não é a ideia. Na realidade, o judiciário não teria que tocar a política ambiental. Eu ia falar, na realidade ele vai lidar como se o meio ambiente fosse o vulnerável. Exato. E o agricultor fosse o malandro da situação. Então, essa dicotomia, ela não merece respaldo, porque o produtor, em regra, com raríssimas exceções, ele não é um devastador. Por quê? Porque ele é um usuário do recurso natural. Tá? Então, dizer que um produtor ele degrada o solo é uma sandice, porque ele precisa de um solo com matéria orgânica, com proteção, para poder ter produtividade. Onde é que você vai encontrar esse tipo de cultura? Em produtores que já estão
desgastados economicamente, que não têm suporte econômico. Eu até defendo uma tese que, assim, por que um sujeito vem de uma área lá no Paraná, do Rio Grande do Sul, e vai lá para a Amazônia, para o Pará, certo? Abre áreas que são de florestas, por que vai para lá? Porque o preço do hectare aqui, ele compra, com 100 hectares que ele vende aqui, ele compra 1.000 lá. Nossa, Tá? muito grande a diferença. Então, porque ninguém vai para lá para sofrer o desgaste que é a falta de logística, os insetos e tudo que tem de ruim, né, para você para a abertura de áreas, tem lá. Por que ele não fica aqui? Por que não existe um sistema de reforço financeiro, de crédito a fundo perdido, para recuperar essas áreas que já estão antropizadas, que estão em grandes centros ou próximos dele, né? Ao redor de Campo Grande, se você for observar, nós temos grandes áreas, muitas áreas com área degradada, que poderia ter aporte financeiro específico para a recuperação dessas áreas, que com toda certeza esse sujeito não venderia a área dele daqui por valor especulativo para ir comprar lá num bioma mais protegido. Então, mas não tem uma previsão legal de um incentivo nenhuma? Eu até ia perguntar, era uma das perguntas, como que as políticas públicas atuais, elas incentivam ou dificultam a adoção das práticas agrícolas sustentáveis? Aqui no estado, nós tivemos, eu não sei como é que está hoje, tá? Então não tem esse dado atualizado, mas nós tivemos uma política estadual de recuperação de área degradada com um valor de recurso do FCO, se eu não me engano. Né? Então, assim, mas ainda muito incipiente, o valor sem grande significativo, não sendo muito significativo. A gente precisava de um aporte expressivo, né? Com recursos internacionais, com um viés de, olha, vocês vão proteger esses biomas especialmente protegidos, garantindo recurso para a produção nas áreas que já estão antropizadas. Tá? Só que o que acontece? Aí é que a gente vê uma política internacional protetiva, né? Porque se esse recurso vem para essas áreas, nossa balança comercial começa a elevar, né? Porque essas áreas passam a ser altamente produtivas, né? E aí não há interesse internacional. Então, essa questão da proteção de biomas específicos para não haver avanço da fronteira agrícola, ele, no meu sentido, eu posso estar enganado, ele tem muito mais um viés de proteção econômica internacional do que uma proteção ambiental. Então, por quê? Porque se ele tivesse um viés efetivo de proteção ambiental, haveria recursos para a recuperação das áreas antropizadas eventualmente degradadas, que aumentaria a nossa balança comercial com um aumento de produtividade. Então, eu não vejo assim que essa questão da política internacional protetiva, né, eu acho que ela é muito mais protetiva da balança comercial do que efetivamente do meio ambiente. Talvez por isso torce nariz do setor do agrícola com direito ambiental? Sim, eu creio que sim, né, porque a agricultura no Brasil, e assim, não é um privilégio do Brasil não, ela é internacional, né? Ela é subsidiada. Na França, 90% do leite francês é subsidiado, né? Então assim, o Brasil tem recurso do governo para incentivo agrícola. Tem mesmo, mas isso não é um privilégio daqui não, no mundo inteiro é assim. Tá? Então, por quê? Porque a manutenção, o déficit de alimento com a progressão geométrica que nós temos de crescimento populacional não fecha a conta, né? Então, a produção de proteína ela é necessária e, se não houver produção, não haverá sobrevida humana, né? Então, o setor agrícola, agropecuário, ele tem uma tendência de intensificar. Até 2002, as safras de soja, por exemplo, não chegavam a 60 sacas, 55, 50 sacas por hectare. Hoje a gente tem produção de soja de até 100 sacas por hectare. Então, assim... Na realidade, o Brasil, na área de tecnologia e desenvolvimento, o setor do agro é exponencial no mundo, né? Mas o que acontece? Se não houver
uma diligência na gestão ambiental, nós perderemos esse espaço, porque hoje, por exemplo, vamos colocar o nosso bioma aqui, Pantanal, tá? Nós vemos queimando desde 2019. Isso, eu queria que você entrasse nesse assunto, que eu percebi que teve uma audiência pública sobre nós esse tivemos tema. uma audiência pública na OAB e o que foi extraído de lá é que o Estado tem sido muito diligente na condução dessa gestão do fogo, né? Porque o Pantanal queima desde quando existe Pantanal. Então, tanto é que a vegetação de lá, ela tem essas características de suportar o fogo. Só que quando você tem uma recorrência muito grande de fogo, você não dá tempo para a biodiversidade se recuperar, né? Então, assim, o Pantanal, ele é um bioma que precisa ser protegido. Nós temos informações da Agência Nacional de Águas, por exemplo, para esse ano, há 90 dias antes da tragédia do Rio Grande do Sul, nós já tínhamos informação de que aquilo lá ia acontecer. Tá? E eu, como representante da OAB no Conselho, pedi para que a ANA, Agência Nacional de Águas, notificasse os estados e os municípios. O secretário de Estado estava presente e já está tomando providências aqui no estado, porque a gente também já sabe que no estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e parte de São Paulo ali, nós teremos uma escassez hídrica muito severa. Então, nos próximos meses? Nos próximos meses. A previsão de chuva para a segunda quinzena de outubro, sendo que, em regra, ela vem na segunda quinzena de setembro. Então, e ela começou cedo. Nós cessou a chuva, nós estamos em julho, cessou a chuva em maio. Foi a última chuva. Né? Então aí, nós teremos uma redução de 40% dos níveis de navegabilidade dos rios Paraguai e Paraná. Então teremos certamente problema de escoamento da safra pelos cursos hídricos e um incremento por consequência de escoamento pelas rodovias, né? Então haverá um sobrepeso ali nessas rodovias e tudo isso precisa ser planejado, né? Contratos não serão cumpridos, né? Eu ia falar, como que as mudanças climáticas, então elas vão impactando essa legislação ambiental que aplica-se a atividades rurais? Hoje, não só na rural, hoje no setor de transporte, por exemplo, quem não acompanha os relatórios do INPE, certo? E está no setor de transporte, porque ele é multimodal, né? Ele está com um risco altíssimo de perder dinheiro, né? No setor agrícola, a mesma coisa. Se você não estiver monitorando, até agora há pouco eu recebi uma notícia que o INPE adquiriu voltamos para o cenário de precisão climática, né, de informações climáticas, porque o governo federal adquiriu um novo computador de alta potência de processamento para dados meteorológicos, né? Então, assim, teremos informações mais precisas, né? Mas se não houver uma política de mudanças climáticas, que é uma vertente que não tem retorno, porque nós já perdemos o time, né? Então, era para ter reduzido 1,5 grau até agora, 2025, não vamos conseguir atingir a meta, e assim, se chegarmos a um incremento de temperatura planetária em 2 graus, nós teremos extinção em massa de várias espécies. Existe alguma medida judicial que pode ser utilizada pelos produtores, pelos proprietários de indústrias nessa questão climática para poder justificar um não cumprimento de alguma obrigação? Pois é, eu entendo que não. Para os proprietários, as questões dos contratos de seguro, eles precisam ser muito bem avaliados. Por quê? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, se eu tenho uma informação de uma agência nacional que aquilo aconteceria, como que eu vou justificar? Ele deixa de ser um evento não coberto pela apólice.
Porque ele não é imprevisível, ele não entra lá naquelas características do Código Civil de imprevisibilidade. Tá? Ele está ali previsto. Então, a negativa, no meu sentido, do pagamento do prêmio do seguro é um ato ilegal. Tá? Na mesma coisa nas questões das safras. Certo? As perdas das safras, ao argumento de que houve uma intempérie inesperada, não há possibilidade de uma negativa de pagamento de seguros por conta dessas intempéries não esperadas, porque elas são esperadas. Nós já temos esses gráficos, esses estudos. O problema é que há uma negligência às informações da academia. Certo? A academia ela produz informação de qualidade e um volume suficiente para não deixar errar. Pode falar. Bom, a gente não tem aventureiro na área de direito ambiental, né? Se o advogado for se aventurar com tanta complexidade de assunto, porque eu falo na questão dos contratos. A importância da advocacia para a elaboração desse contrato entre partes, entre órgãos e setores públicos. Né? Sim, os contratos de arrendamento, por exemplo, né? Os contratos de arrendamento rural, sem uma previsão de responsabilidade solidária, com questão de dano ambiental, é um tiro no pé, porque a obrigação é própria terreno, ela é ligada à coisa. Né? Sim. E o STJ já tem sido sobre isso, inclusive sobre a perda da função da propriedade, sujeita a desapropriação por dano ambiental. Então, assim, se você causa um dano expressivo dentro da sua propriedade, que ele tem reflexos transfronteiriços ali da sua propriedade, ela pode perder a característica de função social, porque você está utilizando a propriedade para, vamos dar um exemplo prático, né? Uma propriedade que tem uma erosão expressiva e não cuidado, né? Ela pode sim ser sujeita à desapropriação por dano ambiental, por perda da função social da propriedade. Né? Então, o proprietário hoje que não age com diligência na sua propriedade e nos seus contratos de arrendamento, por exemplo, que não prevê dentro dos seus contratos todos os cuidados necessários de proteção ambiental, com garantia de regresso ao agente e com garantia real deste regresso, certo? A chance de você levar perder sua propriedade por força de um arrendamento, um arrendamento de soja, certo? Onde você não tem previsibilidade de direito de regresso por conta de contaminação dos rios que cercam a propriedade. Há uma mortalidade de peixe, uma recuperação do rio por dano derivado de defensivo, é caríssimo. É caríssimo. Né? É uma coisa assim, descomunal. Porque você vai ter que fazer monitoramento periódico, geralmente por 10 anos, mais a reposição da biodiversidade, mais o monitoramento, a aplicação de mecanismos de proteção ambiental, é caríssimo. Quando chega uma notificação da supressão da área ou que aconteceu algum dano ambiental, essas notificações que elas vêm já apontando o tipo do problema que foi causado. Ato infracional, né? Isso. Na realidade, eles já vêm também te dando só a multa ou já te coloca para você fazer toda a reestruturação da área? Como que funciona isso? Vem a multa e o embargo. Já paralisa a atividade. Já vem a multa, vem o embargo, vem uma comunicação ao Ministério Público, à Polícia Militar, à Polícia Civil. Né? Então, você já de cara você tem um processo administrativo que vai tratar da atuação, um embargo da propriedade pelo órgão administrativo. Você vai ter uma ação civil pública que vai exigir uma compensação de dano ambiental. Você vai ter uma ação penal por crime ambiental. Certo? E, de forma indireta, você vai ter ali uma restrição de crédito, né? E se você é uma marca de mercado, certo? Você pode ter um dano à sua imagem de mercado. Então, assim, não compensa. Nossa, gente, olha a importância do advogado ambientalista no preventivo. Esse é, assim, fundamental. Eu tinha uma pergunta aqui, mas acabou de responder. O melhor método para resolver essas questões é no preventivo.
Geralmente, Não é esperar acontecer, quando a gente chega o causador de dano ambiental, geralmente, ele está com alguma deficiência financeira. Certo? Então a indústria, quando você chega na indústria e vê, porque quando eu vou começar a advogar para a indústria, eu vou fazer uma visita para você. E eu vou na indústria, e eu olho, falo, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui tem que arrumar. Eu não tenho dinheiro, tudo bem, vamos estabelecer um cronograma, certo? Quanto tempo você vai arrumar isso aqui? É 1 ano, ok. Orçamento. Tanto, tá. E a gente faz, certo? Sabendo ali das intempéries, e ele fica muito bem avisado. Falou, isso aqui está errado, você vai ser autuado, e se você não fizer, você vai paralisar a empresa. Sim. Certo? Então, assim, a gente faz esse preventivo porque ele tem que ter a dimensão do risco que ele está expondo à sua atividade. Então, quem já tem aporte financeiro suficiente, ele tem uma equipe, tem toda uma estrutura, mas ainda assim há algumas decisões de diretoria, né, de corte de recursos por uma área que não dá retorno, entre aspas, né? E isso os setores de gestão dessas empresas, eles têm que documentar essas decisões de diretoria. Então, quando vem a ordem de cima, olha, corta o recurso no tratamento de efluente. A primeira coisa que o gestor local tem que fazer é mandar um e-mail para a autoridade gestora, olha, isso pode ocasionar dano assim, assim, assim. Por quê? Porque quando vem o dano, ele tem a responsabilidade penal da pessoa jurídica e tem a responsabilidade penal do gestor. Então nós vemos lá no caso de Mariana. Tá? Todos os gestores da diretoria estão lá. Nossa! Tá? E os da ponta também. Quem é que saiu? Os que comunicaram. Entendeu? Nossa, que... Os que comunicaram saíram da ação penal. Agora, os que omitiram estão na ação penal e vão ser condenados. Na realidade são coautores do crime praticado, entendeu? Do dano. Então, aí você vê, são algumas dezenas de homicídios. O impacto nessa área é tremendo, né? Nossa, gente. A gente fala, ele fala contratos 10, 20 anos, contratos, a indústria também é crescente. Então, assim, é uma cadeia que deve ser bem analisada e estruturada. Sim. E aí você vê a figura do advogado de maneira diferenciada. E a responsabilidade do advogado que também está... se você Se não tiver um domínio da área, você acaba fazendo um contrato não abrangente de situações que, ao invés de te ajudar... por exemplo, a questão dos contratos, para quem está começando, né, a questão do contrato de honorário. Né? Então, quando você vai fazer a contratação de honorário com a indústria, por exemplo, uma indústria embargada, né, você tem lá o contrato de honorário para você desembargar a indústria, mas ele tem que ter uma cláusula de êxito. Né? Olha, a indústria fatura 2 milhões por dia. Certo? A sua fixação do percentual, ele tem que ser sobre o êxito do que você deixou de perder. Então, a cada dia que você... então, tem embargo para 30 dias, se eu conseguir desembargar ela em 2, certo? Então, o êxito, a diferença do êxito, ela tem que estar prevista no contrato. Né? Então, esse dia eu estava eu entrei com um embargo de declaração contra uma decisão judicial, uma fixação de honorário, uma cautelar. E o juiz me deu um honorário irrisório lá. Eu fui lá despachar com ele. Doutor, é o seguinte, essa indústria aqui fatura 2 milhões por dia. O embargo era ilegal. Tá aqui, ó, tinha tanto de estoque que ia perecer se não fosse deferida. Então, o proveito econômico dessa decisão é de X. O senhor não pode me dar 2 mil reais. Nossa. Opa! O senhor tem que me fixar em cima do percentual do valor do proveito, sim. A causa, que era o dano. Né? E ele revisou e falou, realmente, você tem razão. Certo? E alterou. Certo? Então, assim,
Esse conhecimento da dimensão do dano é que você diferencia os seus lucros ali na atividade da advocacia. Então, um desastre ali de Mariana, por exemplo, que é muito expressivo, mas aquela recomposição, que serão ali algumas décadas, né, aquilo tem que estar composto dentro do seu contrato de honorário. Isso que eu ia falar. É o tempo, né? Décadas. Sim, anos. é muito tempo. E as alterações são constantes, né? As mudanças são recorrentes. Uma questão ambiental de 2008. Nossa, somente? De 2008. Então, assim, é um negócio que é longevo, né? Demanda muito trabalho. Então, esses contratos, você tem que ter ali uma previsão de prolabore mensal, né, porque os seus custos são elevados, o volume de recursos processuais é expressivo, então não dá para você fazer uma contratação sem essa previsibilidade, porque senão fica caro para o advogado. E eu acho assim, já que a gente está aqui batendo um papo, eu acho que para vocês que estão ouvindo, gente, é importante vocês contratarem um profissional também que tem esse conhecimento técnico, um especialista realmente na área, para você não contratar simplesmente um profissional e daqui a pouco você se ver na mesma situação se você não tivesse contratado. Geralmente o que chega para o meu escritório são processos já com outros colegas. Com outros colegas, já com muita deficiência, com confusão, perda de prazos ainda administrativos, que poderiam ser resolvidos na fase administrativa. Sim. E a estratégia tomada foi inadequada. Né? Então, e o duro que para retomar é muito difícil. Você sabe que eu queria fazer um recorte de outro dia. A gente está falando muito do setor privado aqui, mas vamos falar, né, que esse é um ano de eleição. Eu penso as prefeituras, o executivo, qual que é a figura do advogado, desse executivo que precisa ter tanta especificidade, não vou conseguir falar específico, né, na regulamentação sobre a área ambiental. Pois é. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos houve um incremento de 900% das ações que eles chamam de ações públicas, né? Mas não é a nossa ação civil pública, são ações que são derivadas de ações do executivo. Né? É um incremento muito específico. Todas elas ligadas a mudanças climáticas, danos ambientais, etc. No Brasil, nós já temos um aumento em torno de 300%. Então, hoje, um candidato ao executivo que não faz um planejamento seu pessoal patrimonial para ingressar no serviço público, ele coloca o seu patrimônio em risco. Sério? Por quê? O que o STJ tem decidido sobre a imprescritibilidade do dano ambiental? Aí fica pesado, hein? Então, o gestor público que entra hoje em uma prefeitura encontra um aterro sanitário mal gerido, que tem ali percolação de material pesado para o lençol freático. Nós temos ali uma contaminação do principal aquífero de abastecimento de água do município. Tá? E hoje nós temos abundância de água, mas daqui a 10 anos não teremos. Certo? E vamos procurar saber quem que foi o irresponsável que permitiu uma gestão inadequada daquele resíduo. Nossa. Certo? E ele vai ter que indenizar. Nossa. Entendeu? E é imprescritível. Gente, é muito sério. Entendeu? Você já imaginou? Então, a gestão pública ambiental hoje é uma atividade de altíssimo risco. Então, um gestor público que não é diligente com a questão ambiental, o risco dele depois do mandato, já aposentado, sim, velhinho lá, suportar o seu patrimônio com essas questões ambientais. E assim, nós já temos precedentes no Brasil. Tem uma área, não foi uma questão pública, mas foi uma questão privada.
chama aterro, é um nome italiano que eu não vou lembrar, que era um proprietário de uma determinada área, que ele permitiu que as empresas Gessilever, algumas empresas dessas, não vou colocar a Gessilever porque eu não vou lembrar aqui exatamente qual é a empresa, mas várias empresas do setor, desse mesmo segmento depositavam seus resíduos nesse aterro. Certo? E esse aterro teve uma contaminação de material pesado. Certo? A família do cara, ele já tinha falecido e tal, foram todos responsabilizados, inclusive as indústrias, porque a cadeia inteira é responsável. Sim. Então, a evolução do direito ambiental nos tribunais, ela vem tomando um caráter muito protetivo. Né? Então, eu digo aos meus clientes, vamos evitar o judiciário. Né? Eu fui visitar uma área, Galhetos, acho, Santa Catarina. Já ouviu falar? Não. Acho que é Galhetos. Nossa, aquelas casas lindas, todas submersas debaixo da areia, das dunas, porque eles construíram essas mansões, essas casas, e as dunas querem se mover. Elas se movimentam. E elas aí, se movimentam justamente pela supressão vegetal. E aí o que acontece? As casas estão todas, dessa vila, estão todas embargadas, gente. O que eu digo é o seguinte, o ambiente tem suas próprias leis. Né? Então, o judiciário pode demorar, mas o ambiente cobra. Né? Então, não tenha dúvida de que ele cobrará. Né? Então, o abuso da paciência do ambiente, ela vem com juros, correção monetária, e a gente tem enxergado incêndios, inundações, avanço do mar, né? Tudo isso é uma resposta aos abusos. Sim. Então, não tenha dúvida que ele cobrará. Deixa eu te perguntar, a gente sabe que é vedado a venda casada. Porém, nesses casos que vai ter incentivos, ou seja, eu vou liberar um valor para você, mas eu quero que pelo menos você faça um seguro. Como que está sendo essa questão do banco? Está tendo essa exigência, eu te dou incentivo, mas você tem que também, porque se vem um problema climático, Mas você corre o risco, o banco corre o risco. Os bancos já fazem isso de forma, aquele seguro prestamista, né, para as contas correntes. Fica já embutido no próprio contrato. Mas, tem assim, contratos que não... Mas ainda assim, essas operações comuns, pouca relevância tem para efeito de liberação de crédito. Os créditos que são observados pelos bancos são os créditos de volume expressivo. Então, você pega a construção de uma indústria, hoje, ela vem com um aporte financeiro de fundos privados. E esses fundos privados geralmente têm compliance ambiental. Então, a primeira coisa que o banco pede para você fazer qualquer investimento, licença ambiental, tem. Então, se não tem, não sai. Entendi. Entendeu? Não sai. Por quê? É uma exigência Qual já. Qual é a tendência do judiciário? Tá? A responsabilidade civil do agente financiador. Tá? Por quê? Porque se não houvesse o fomento, não haveria o dano. Então ele vai voltar no agente financiador. E ele já tem visto isso, e o banco não perde dinheiro. Sim. Né? Então ele trabalha assim no preventivo. Então não tenha dúvida que ele vai negar, não vou botar meu dinheiro nisso. Tá? E hoje a tendência já está a toda a cadeia autorizativa do crédito está vinculada ao contrato. Né? Então, assim, se o gerente liberou sem checagem dos requisitos ali do risco de atividade, vai responder. Mas eu acho que a gente tinha que marcar outra aula. Porque na realidade a gente vai falando, né? Não, eu aprendi demais aqui, coisas que eu nunca vi. Acho que eu faltei nessa aula, tá? Eu dei aula há algum tempo de direitos difusos, coletivos, etc. E realmente a grade não permite o volume de horas, né? Não permite essa. E assim, é uma matéria que é pouco prática, né? Assim, para você ter um profissional para trabalhar essa questão prática ela é muito teórica, mas
a parte prática mesmo que gera o resultado, porque nós somos pagos com o resultado. Sim, Né? com certeza. Então, se você não devolve segurança, não devolve lucro, não devolve nada ao seu cliente, não serve para nada. Na realidade, o direito ambiental fomenta, né, o cliente dele, né, quando ele estrutura. Isso que é interessantíssimo. Ele é um fomentador. Sim. Quero que você só mais uma, você me permite? Claro, você pode... Qual o caso mais, assim, complicado que você viu e falou, nossa, para onde que eu vou? Cita um exemplo Você fala um caso prático do seu escritório, eu atuei. que você falou, nossa... Grande parte dos casos práticos que eu tenho ainda estão em Isso que eu falei é continuar. Eles são continuados, né? Então assim, eu não posso falar disso, mas assim, a gente, todos os casos, eles têm que ser trabalhados com estratégia, né? E a principal estratégia do advogado é resolver o dano. Tá? Empurrar com a barriga não vai resolver. O judiciário não vai trazer a melhor solução, certo? Então, você pode ganhar tempo, tempo para fazer, né? Tem que ser feito. Tá? Por quê? Porque se você permitir com que o empresário, com que o agricultor, com que o seu cliente, de modo geral, persista em fomentar o dano, a chance de êxito sua é nula. Então, você pode até ganhar o tempo, que o judiciário permite essa ganha de tempo, certo? Mas ele tem que fazer. Agora, só uma curiosidade para tentar fazer um incremento. Quais são as ações mais demandadas por você em relação a isso? Já que você não pode falar o caso... A indústria é um grande... Embora o estado do Mato Grosso do Sul não seja um estado industrializado, ela demanda muito do advogado. Né? Por quê? Porque o risco de paralisação é muito alto, a gestão dos recursos ambientais tem um controle muito maior, né? Embora as secretarias municipais tenham melhorado muito, certo? Mas ainda não dão conta da demanda, principalmente da demanda técnica. O que a gente tem? A indústria tem um corpo técnico muito robusto, muito qualificado, e quando chega na ponta de quem vai autorizar, e eu defendo muito isso, que a Secretaria de Meio Ambiente, ela não é autoridade corretora do técnico. Ela não tem essa função. Então, se o sujeito emitiu um parecer, emitiu uma RT, certo? Ele é responsável pelo que ele disse. Autoriza. Você não é corresponsável pela autorização. Se ele fraudou, se ele omitiu, se ele cometeu uma sonegação de informação dentro dos autos, representa no conselho. O conselho é a autoridade corretora e não o órgão ambiental. Então, o que a gente enxerga muito aqui? O técnico apresenta um volume de informação, o técnico analista não conhece da matéria, devolve aquilo com pendências, pedindo exame de criptonito, porque assim, pede análises de alto custo, de elevada complexidade, sem a menor utilidade para o processo, entendeu? Somente para ampliar uma segurança ao custo do empreendedor. Essas são as nossas atividades de defesa. Então, tipo assim, me pede lá uma análise de nitrogênio amoniacal na água e tal. Vem cá, assim, nós não utilizamos esse produto. Por quê? Não, porque o princípio da prevenção me permite a exigência desse determinado. Não, tudo bem, eu entendo dessa forma, mas me dá um fator elementar, mínimo, da possibilidade de este elemento estar presente na atividade industrial. Porque se você não trouxer um elemento mínimo, você está meramente onerando o meu cliente. Sim. Certo? Então, esses custos de análise são altíssimos. Né? Tem análise que custa 5, 10 mil reais, né, por análise. Aí o advogado vai e atua especificamente nisso, né? Especificamente nisso. Do abuso
da autoridade fiscalizadora de exigir impor um determinado custo ao empreendedor completamente razoável. E você vê o nível de impacto da área ambiental, porque daí cai no seu consumidor. Sim. Seu consumidor final ainda responde, às vezes, por umas coisas. Tudo isso é repassado. Sim, totalmente. Não, e o consumidor, na questão ambiental, é interessante essa questão do consumidor. Até eu estava conversando com um colega aqui, ele é professor, desembargador na área ambiental. Ele estava falando que ele tinha um colega que ele era muito curioso e pegou um determinado produto e ele tinha lá na especificação sustentável. O cara mandou um e-mail para a empresa. Vem cá, o conceito sustentável é baseado em quê? Não responderam, e ele foi mandando e-mail, até que falou, cara, esse cara ele vai até as últimas consequências. Bom, ligou o diretor de marketing e falou, seguinte, realmente não tem nada, vocês tiram do rótulo. Sim. Porque a gente, com essa temática verde, tudo é verde. Então, se não houver uma justificativa, é sim uma lesão ao consumidor. Tá? Porque ele está comprando um produto que não tem nada de sustentável, sim, certo? Somente com um rótulo verde falso. Tá? Então, o consumidor hoje ele tem que ser diligente com esse tipo de coisa. Manda e-mail para a empresa e se ela realmente não está prestando um serviço ecologicamente sustentável, né, cabe sim indenização ao consumidor por uma informação falsa no produto que ele está É o princípio basilar, direito à informação. A nova atuação para o PROCON, né? Verificar se está sustentável ou não, se é ou não, se tem uma cadeia de sustentabilidade dentro do produto. Bem, a gente está aqui num papo muito gostoso, mas acabou o nosso tempo, tá? Mas eu vou abrir para o Dr. Arlindo fazer as considerações finais que ele achar pertinente ao caso. Mandar um recado aí pro pessoal que realmente precisa ir pro preventivo. A advocacia ambientalista ela é basicamente preventiva, né, é necessária. Não tem hoje como você ter dentro do seu corpo jurídico, principalmente no setor industrial, os profissionais do direito somente da área processual, administrativa, tributária. Você precisa ter um setor especializado na área ambiental, porque os riscos de dano, né, impactam diretamente na atividade da empresa, né, e, sobremaneira, no impacto moral da empresa. Né? O nome da empresa a ser zelado nas questões ambientais, eles têm impactos internacionais gravíssimos, né, a gente vê diversas marcas aí com vedação do consumidor aí na aquisição dela por conta de danos. Então a consciência ambiental ela tem sido pulverizada e tem sido aplicada pelo consumidor. Então diversos setores aí, principalmente de alimentação, etc., que a gente vê pessoas, olha, eu não compro esse tipo de coisa porque ela não é ecologicamente equilibrada. Sim. Então é um setor que você precisa ter um setor especializado para cuidar do seu negócio, da saúde financeira do seu negócio. E todas as atividades, isso não se limita à indústria, ao grande porte, não. Um médio, pequeno porte, ele precisa também dessa orientação. Existem advogados qualificados. Cooperativas, tem muita cooperativa aqui. Sim, mas eu digo assim, a questão da assessoria jurídica, mesmo para o pequeno, uma autuação ambiental, hoje, para o pequeno, ela é muito pesada. Não, então, ela fecha. Fecha a empresa. Fecha a empresa, não tem. E aí, então, é importante que a questão da dosimetria dessas penas ela é muito inadequada, porque aplica-se uma pena, vamos lá, de R$10 mil numa empresa de pequeno porte, e essa mesma pena de R$10 mil é aplicada numa empresa de grande porte. E essa dosimetria ela precisa ser equilibrada. Então, os gestores também precisam pensar que a economia popular ela precisa girar e que a expressão do dano de uma oficina mecânica que derrama um óleo dentro do solo e que pode contaminar,
tá? Se tem autodepilação, tem uma série de coisas que são relevantes e que às vezes pesa muito a mão naquela pequena atividade familiar, né? E é muito leniente, um grande dano lá expressivo na indústria. Então a gente precisa dosar a mão aí. Bom, eu acho que a minha contribuição foi a soma a mim de conhecimento. Bem isso. Nossa, eu tô assim impactada com tantas informações. E de verdade, e a parte da prescrição eu fiquei assim, ó. Aí recado para os candidatos, né? Realmente. Isso foi um reporte interessantíssimo. Importante, que tem que ficar atento. Os você vai clientes falar... que eu tenho que são do executivo, político, etc., a gente tem orientado nesse sentido. Cuidado. Então, senão daqui a pouco você tá lá, debaixo do pé de descansando de boa, chega lá. Chega a notificação, meu assim, Deus. O patrimônio está bloqueado para recuperação do dano ambiental. Meu pai amado. Bem, doutor Darlindo, obrigado. Eu quero agradecer imensamente pelo senhor ter aceitado o convite de vir dar essa aula gratuita pra gente. Vai ficar gravada aqui. Vai ficar gravada, gente. O pessoal vai que quer atuar. Vocês que estão aí assistindo, ó, gente, fique atento, reveja de novo e compartilha aí, porque é muito importante tudo que foi debatido hoje aqui. Dica: setor privado, setor público, contratos de honorários para Nossa! advogado. Então aqui tem muita dica boa. Então é imperdível. Imperdível. Dai, obrigada. Como sempre, você uma querida, Obrigada. minha co-host predileta. Obrigada mesmo por tudo que você tem feito aqui pelo nosso canal, contribuído. E, gente, nós vamos ficando aqui com um gostinho de quero mais, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus. Bom final de semana.